E nós vamos conversar agora com Túlio Rezende, também Heráclito Noé, para nós falarmos um pouco sobre a governança e especialmente sobre os gargalos na implantação desse sistema. É bom? Como fazer para usufruir do lado bom? Se mal implantado, tem problemas? Tudo isso você vai saber a partir de agora com a nossa bate-papo com estes consultores da AgriCompany. Túlio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. Hoje, igual você falou, é muito importante a gente ter a governança, né? A gente vê que são dois principais benefícios hoje do produtor, né? Que é o nosso foco aqui, em implantar a governança. O primeiro é a harmonia familiar dentro da empresa, né? Então, você tendo a governança, todo mundo sabe o seu papel, tem as regras claras, né? Então, você acaba tendo uma harmonia familiar. E, por outro lado, a gente tem também a melhoria em resultados, né? Então, a gente tendo esses processos bem definidos, as funções bem definidas, a gente consegue maximizar o resultado da empresa. Então, essas duas frentes que a gente vê como benefício. Heráclito, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Prazer recebê-los aqui. Fazia tempo que eu não vinha. Sempre acho que a última vez que vocês vieram, eu não estava, Foi, né? Exato. Você não estava aqui, não. Estava num evento, acho, em Brasília, alguma coisa assim. Acho que foi. Nós estivemos aqui. Mas é sempre um prazer estar aqui trazendo realmente informação, esclarecimento a um público, né? Principalmente um público tão seleto e tão nichado, especializado, que é o público do sucesso no campo, que realmente tem como seu alcance máximo os produtores rurais, né? E esse tema é muito importante que o Túlio iniciou e a gente está trazendo hoje para discutir da governança, ele é necessário. O produtor rural de 10, 20 anos atrás não é mais o agronegócio de 10, 20 anos, não é mais o agronegócio de hoje, né? A gente tem cada vez mais buscar o quê? Uma atuação mais profissional, né? Uma atuação como empresa. Tendo ou não tendo CNPJ, cada fazenda, cada grupo familiar é uma empresa de produtores rurais. Isso tem que ser tratada como tal, né? Em paralelo a isso, você tem o quê? Acho que mais de 95%, mais de 90% das empresas no Brasil, de forma geral, têm início ou são formadas por grupos familiares. E no agro isso representa mais de 95%. Então, seja o início ou a continuidade do negócio, ele é num grupo familiar. Então, é uma necessidade ainda maior de você ter essa governança, justamente para fazer o que o Túlio disse. O primeiro passo, você estabelecer papéis e funções daqueles membros do grupo, verificar quem tem aptidão ou não. Tem gente que tem aptidão para estar mais à frente na produção, na lavoura, tem gente que tem uma aptidão maior para a parte gerencial, financeiro, e você distribui esses papéis dentro do grupo, e com isso você tem o quê? Uma divisão de tarefas, e você otimiza, potencializa a eficiência daquele grupo familiar rural. Então, com isso, você não é só organizar, é organizar para que aquilo gere resultado. Você tem mais eficiência, se você tem mais eficiência, você tem mais lucro. Então, uma coisa puxa a outra. E, ao final de tudo, também a gente buscar o quê? Que muitos grupos têm enfrentado a harmonia familiar, principalmente quando a gente tem o quê? A sucessão de gerações, né? O pai, os filhos, os netos. Então, nessa transição geracional, é muito importante você ter uma governança para distribuir papéis, ter harmonia e evitar conflitos dentro da família. Então, há até pouco tempo, hoje a gente já vê que houve uma evolução, mas daí eu quero perguntar isso para vocês, se cada um aí fique... às vezes eu faço uma pergunta para você e ele é mais habilitado para respondê-la, então vocês fiquem à vontade. Era a questão da mistura do caixa. Tinha ali, talvez lá na fazenda, uma única conta, marido e mulher conjuntos, e aí ali entrava o dinheiro da fazenda, saía o dinheiro para as compras dos insumos, a mulher ia lá no manicure, o marido ia no cabeleireiro, lá no barbeiro, e a conta tudo do mesmo lugar. E no final não se sabia quem ganhava, quem perdia, quem gastava ou não. Exatamente. Isso aí já foi melhor sanado? A gente acha que foi, mas ainda a gente vê muitas consultorias, né, que a gente vem assessorando, né? Isso ainda é muito frequente, né? Em vários grupos familiares as contas ainda estão misturadas, né? As contas da empresa com a conta particular. Então, e essa é uma das primeiras ações que a gente instrui a ser feito, né? Separar
a conta particular da conta empresa, né? Para a gente saber quanto que aquela família tem que viver com aquele salário, né? E esse salário ele não pode ser maior do que o lucro da empresa, né? Então, às vezes, igual você comentou, quando está tudo misturado, às vezes a família está tendo um custo muito alto, né? Uma despesa muito alta que está acima da capacidade da empresa, né? É preciso uma adaptação. É uma adaptação. E não só separar as contas particulares da conta da empresa, também separar as contas de cada negócio, né? É uma outra orientação que a gente fala. Porque às vezes o produtor rural ele tem a lavoura, ele tem pecuária, tem cana, armazém. Então, assim, se possível, separar as contas também de cada negócio. Ele tem que saber o que cada um desses setores ou desse ramo oferta para ele. Exatamente, porque a gente já viu alguns casos de um segmento tá dando lucro e o outro não. E como tá tudo misturado, né, acaba que um setor fica assumindo o prejuízo Engolindo do o outro, né? Então, assim, a gente orienta ter a separação de contas, né? E também ter um controle, né, de financeiro separado, né? Então, assim, e você tendo as contas separadas e o controle financeiro ajuda demais você implementar, né, esse controle e essa gestão financeira, né? Então, nós podemos dizer assim que lá no início eu precisaria fazer um levantamento das despesas particulares para aí gerar um prolabore, para ter ideia desse prolabore, para começar ali com a empresa. Perfeito. E só complementando, outra coisa que assim, até o Heráclito comentou no início, a primeira coisa que a gente entra na empresa, a gente desenha o organograma da empresa, para saber quais são as funções que vai ter aquela empresa, porque isso varia demais. Se for uma empresa menor, ele vai ter as funções, mas às vezes uma pessoa vai fazer todas aquelas funções, né? E se for um grupo maior, às vezes vão ser várias funções e várias pessoas desempenhando aquelas funções. E para cada uma dessas funções vai ter um salário específico. E pode ser que esse salário específico, né, vai ser pago para alguém, um membro familiar ou uma pessoa externa, né? Então, a gente tem que sempre olhar o organograma, a função e o valor que está condizente aí com o mercado, né? E lembrando que quando você faz essa análise, o Túlio falou bem dessa separação de contas, em que sentido? Eu preciso enxergar o negócio, vamos supor que eu tenho um produtor que é o mais comum, que eu tenho lavoura e pecuária. Ele tem que enxergar os números dele com clareza para ele saber, ó, no meu ano agrícola aqui na minha lavoura eu tive 500 mil, ou 1 milhão, ou 5 milhões de lucro. Isso aqui foi o resultado. Depois que eu paguei tudo, é o que me sobra no caixa da lavoura. No da pecuária está sobrando mesmo? Mais, menos? Que percentuais é esse? Aonde eu estou tendo lucro ou não estou tendo prejuízo? E isso vai fazer com que ele tenha o quê? Clareza para a tomada de decisão. Eu preciso investir mais nesse ou nessa outra área? Essa aqui eu preciso diminuir porque está dando menos lucro e aumentar na outra? Então, você tendo clareza do número, você começa a tomar uma decisão mais assertiva. Sempre buscando o quê? A melhor eficiência do seu negócio. Se está tudo misturado, você não sabe se precisa investir mais na pecuária ou na lavoura, não sabe se precisa cortar custos em qual dessas áreas. E quando você tem essa separação, você enxerga o negócio separado e aí você começa... Porque a estratégia da lavoura não necessariamente será a mesma da pecuária e vice-versa. Então você vai para cada negócio ter tomada de decisões assertivas para aquele negócio específico. E a mesma coisa vale para o lado pessoal. Tem produtores que fazem uma consultoria e começam a separar. Separa a lavoura, separa a pecuária, separa despesas pessoais. Essa conta aqui é pessoal, aqui é da empresa. Você vai ter pelo seu faturamento aqui, para a sua produção, você tem condições de ter uma retirada mensal, que a gente chama do Prolabore, de X para suas contas pessoais. Aí você separa um valor que às vezes o cara diz, não, esse valor eu dou conta. Aí começa 2, 3, 4, 6 meses, tá pouco. Porque ele começa a perceber que ele estava gastando mais do que ele achava que gastava. Aí às vezes ele naquele ano apertou o caixa dele e ele acha que foi uma empresa que não estava dando lucro. Aí você separa as contas e vê que a empresa deu lucro. Apertou por quê? Porque comprou um apartamento em Goiânia, porque investiu numa coisa particular. Não que não possa fazê-lo. Com o lucro da operação, você faz o que quer. Mas é bom que ele saiba, estou fazendo, estou tirando o lucro para isso. Mas ele está sabendo que está fazendo para isso. E muitas vezes quando mistura, ele não sabe se um caixa foi mais apertado esse ano, se foi pela produção, se foi pelo lucro da operação, se foi por despesas a mais que ele teve, ou investimentos pessoais fora do negócio. Então, quando você organiza e dá clareza, aí você sabe o que está acontecendo e toma as melhores decisões para melhorar aquilo. Vamos considerar que ele seja o dono da terra. Ele não está ele não é um arrendatário. E ele faz pecuária aliás, agricultura e pecuária. Ele deve, nessa conta, fazer aquela contabilização da área
por exemplo, onde ele vai plantar o milho para silagem, ele deve fazer essa contagem de insumos separado para a pecuária, de um equipamento que ele utiliza lá na agricultura, ele colocar como um aluguel para a pecuária. Aí onde está. Isso daí era o ideal. E o que muitos não fazem. Por exemplo, pelo menos simular ali, que se eu estivesse pagando, exatamente. Eu ia. É o mais comum. Exato. É o mais comum, principalmente quando você tem pecuária e lavoura misturado, né? Porque, por exemplo, você vai ver muitos produtores, quando você pergunta qual é o seu lucro anual, poucos sabem o seu lucro real. Agora, todos sabem a produção. Produzir tanto por talhão, tantas sacas, o custeio, muitos sabem de cor. Mas quando você quer saber o lucro, o que é o lucro? É seu faturamento, é sua produção, menos o custeio, menos os custos operacionais. É aí onde pega. Pouca gente tem a noção real dos custos operacionais, que é aquilo que não vai na terra. É frete, é óleo diesel, é funcionário. Quando você põe isso tudo na balança, e você tira tudo, aí você tem realmente o seu lucro líquido no ano. E aí quando você vai para a pecuária, e você tem os dois, muitas coisas que você usa na pecuária, às vezes você puxa da lavoura, por exemplo, o milho, você tira outras coisas lá, e aí o cara vai fazer a conta, mas não, eu estou tendo um lucro aqui na pecuária de X, e aquele lucro não é o seu lucro real, porque ele não contabiliza coisas que ele está tirando da lavoura lá. Porque ele diz, mas o milho eu tenho. Não, você tem o milho, mas se você não tivesse a sua pecuária, você não ia vender esse milho, você está deixando de vender no mercado. Então você tem que contabilizar que eu vendi se fosse um custo. Aí sim, tem que fazer realmente separado, aí você vai saber o lucro real da pecuária, o lucro real da lavoura e vai seguindo. Aí eu tenho também o armazém. Eu compraria para a minha pecuária a palhinha para eu misturar ali para fazer. Eu também tenho que contabilizar que o armazém faturou a venda daquele resíduo. Exatamente. Tem que ser levado em conta, porque, igual você falou, às vezes se você não contabiliza todos esses custos, né, que a pecuária está tendo, né, você está maquiando o resultado, né, o resultado da pecuária fica muito melhor do que de fato aconteceu, né, então precisa ser levantado. E o armazém também a gente coloca em alguns casos, né, ele separado também da atividade, né? Se ele for um armazém que presta serviço para terceiros, né? Então o armazém também seria um outro negócio à parte, né? Então ele vai gerar receita, vai ter as despesas, né? E consequentemente o lucro, né? Então assim, é importante cada negócio ter o seu controle financeiro, né? E nada impede de um negócio emprestar dinheiro para o outro, mas tem que estar formalizado, tem que estar registrado para a gente conseguir fazer a análise individual de cada negócio. Quando chega para apresentar tudo isso para que nós estamos falando aqui, né, da governança dentro do agronegócio, quando chega para apresentar isso para um produtor, vocês já tiveram situações em que ele desistiu, não quis nem começar? Eles têm uma resistência para começar, né? Às vezes eles acham, acho que não precisa tanto, né? Eu dou conta de fazer essa distribuição de papéis, organizar o salário e tudo mais. Mas depois que começa, que aí ele vê que a gente consegue participar e opinar, né? De forma neutra, né? E ajudar muito tanto essa orientação quanto a implementação, né? Então, assim, às vezes aparenta ser fácil, né? Mas no dia a dia, porque você vai ter vários conflitos, né? Principalmente quando a gente fala de grupos familiares que têm irmãos, primos trabalhando em conjunto, né? Então, assim, não é tão simples. Você tem que entender qual é, primeiro, igual a gente comentou, a função que existe dentro da empresa, depois vai descrever o perfil de cada uma dessas vagas e ver se essas pessoas se encaixam ali. E às vezes pode ser que a pessoa que está ali dentro da família, que já está trabalhando, talvez não encaixa na atividade que ela está fazendo ou nem na empresa, né? Então, assim, e isso fica mais fácil para uma pessoa externa, né, que é neutra, que está pensando no bem da empresa, falar e orientar, né, essas decisões. Então, assim, acredito que precisa de ter uma pessoa externa, é muito mais fácil, né, para ser implementado. Heráclito, falando aí nessa capacidade, não, vamos mudar, nesta habilidade da pessoa de casa para as funções. É preciso deixar bem claro, que acho que foi o Túlio que falou no começo do nosso bate-papo, de ver a função
E o salário que é para esta função, não é porque eu sou integrante da família que eu vou ter um salário diferenciado da função a que eu ocupo. E aí a gente vem também em algo que é importante que as pessoas saibam. Na hora que eu trato o meu negócio como empresa, o que é que você tem na empresa? Você tem duas coisas. Você tem uma remuneração pela função que você exerce e você pode ter ao final do ano uma remuneração, que é a distribuição dos lucros, mesmo sem você exercer função. Então, por exemplo, eu posso ser sócio de uma empresa familiar que eu não atuo. Eu sou advogado, mas minha família tem um hospital. Eu não sou médico, eu não trabalho lá, não vou nem lá. Sócio mas investidor, eu tenho 10%, seria por aí? Eu tenho 10%, por exemplo, que meu pai abriu um hospital. E eu sou herdeiro dele, ele me deu 10% do hospital. Eu não vou receber prolabore, eu não estou exercendo função administrativa nenhuma. Ao final do ano, se deu lucro, a empresa distribui o lucro e eu recebo. Mas aí tem um irmão meu que é médico, ou anestesista, ou outro é enfermeiro. Se ele está exercendo aquela função, ele vai receber a remuneração dele pela função que ele está exercendo de acordo com as condições de mercado. E aí, no final do ano, ele vai ter, se ele também é sócio, a participação como sócio. E não misturar, não é o fato de eu ser sócio que eu vou ganhar meu salário, digamos assim, a mais por isso. Eu vou ter... E onde é que qual é a diferença de quem é sócio para quem não é? Quem é sócio vai receber a mais os dividendos, os lucros. E quem vai exercer a função, seja um terceiro contratado ou aquele membro do grupo, de acordo com aquela função exercida. Porque se você começa a sair muito disso, só porque é da família pagar caro demais, daqui a pouco pode chegar num ponto em que o caixa não esteja suportando aquela despesa para aquela função. Quer dar mais, ele vai receber mais a divisão de lucros e tudo isso. E isso também não é uma fórmula exata matemática. A gente vai analisar cada grupo, cada situação. Tem grupo familiar que aquela função dá conta de pagar 10, 15 mil ou mais. E tem grupos familiares que a remuneração vai ser menor, depende do caixa daquela empresa, né? Isso tem que ser levado em consideração. E assim, é muito comum você ver isso nos grandes grupos empresariais do Brasil, e o agro é diferente. O agro não é mais aquele produtorzinho de porteira adentro. Hoje, qualquer produtor rural, o menor que seja, é uma empresa rural. E aí ele tem que tratar isso como tal, para conseguir se manter no mercado. Então, tem pessoas, é meu filho, mas ele vai cuidar da produção. Ele sabe manusear o equipamento, a máquina, ele tem formação disso, ele quer ser, então vamos pôr ele para treinamentos, se capacitar e tal. Aí ele vai, se capacita e vem exercer a função. Né? Tem que ter uma capacitação mínima. E tem gente que não quer. O pai eu tenho produtores rurais, grandes produtores, que o filho exerce outras funções, é médico, é engenheiro. Então, você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Bom, 12h29, nosso prazo já está esgotado. Nós vamos ter que voltar a conversar mais sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente tem muitos pormenores. Tem. E a gente precisa apresentar. Túlio, quero agradecer pela sua presença. Obrigada. Obrigado, Fabélia. Obrigado a todos aí que estão assistindo. Foi um prazer estar aí e conte com a gente para voltar aqui. Alguém quiser conversar, saber mais, o número de telefone? O número de telefone é mais fácil o Instagram, né? Instagram da AgriCompany, sim, né? Pode entrar em contato com a gente lá e a gente, dependendo do setor, a gente vai estar disponível para atender e conversar. Um abraço. Obrigada. Um abraço, Abel, sempre estamos à disposição aqui.